Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje temos a honra de entrevistar Carlos Ruggieri, coordenador do programa Nota Fiscal Paulista da Fazenda, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Formado em Engenharia Eletrônica pela Universidade de São Paulo, a USP, e pós-graduado em Administração, também pela USP, Carlos Eduardo Pasquini Ruggieri é auditor fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda, onde coordena o programa Nota Fiscal Paulista. Ele também representa o Estado de São Paulo em fóruns nacionais de escrituração digital e programas de cidadania fiscal. Obrigado, Carlos, por nos conceder essa entrevista. Muito trabalho, né? Bastante trabalho, Cláudio. A gente agradece você a oportunidade da gente poder estar aqui e esclarecer o seu público aí sobre o programa Nota Fiscal Paulista, que já tem mais de 11 anos e é hoje um programa digamos assim, de bastante relevância para o Estado e para a população. Esse programa ele foi inédito no país e tem um significado importante para a arrecadação do Estado, né? Sim. É importante, essa sua pergunta, Cláudio, é importante. O programa vai completar esse ano 11 anos, agora em agosto. É um programa que começou em 2007, pioneiro no Brasil como cidadania fiscal e diria que pioneiro também no mundo, em muitos aspectos. Não tinha essa informação. Sim. Veja bem, o programa Nota Fiscal Paulista, ele é um pilar da cidadania fiscal. Ele é uma parte. Por quê? Deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer, por que você acredita que o programa Nota Fiscal Paulista é um pilar da cidadania fiscal? Porque a cidadania fiscal, o cidadão brasileiro, paulista, paulistano, não importa, ele precisa entender que o imposto ele retorna como serviços para ele diretamente. E quando ele faz uma compra, efetivamente uma compra de um produto, de um bem, etc., de uma certa forma ele já está pagando o imposto que lá está embutido. Quando ele não pede a nota e eventualmente um estabelecimento comercial também não emite a nota e está sonegando, ele perde duas vezes. A primeira vez que não vai voltar em serviços para ele diretamente. E segundo, ele faz um desarranjo na economia, porque quem está fazendo uma venda sem o imposto tem um preço diferenciado de quem tem o imposto. Então, quando o mercado está formalizado, todo mundo recolhendo, até é uma forma de baixar essa carga tributária que é grande no país. Então, o que é a cidadania fiscal? Entender, o imposto é para todos. É a forma de você receber de volta serviços. A gente reclama tanto de serviço, a gente não tem serviço de qualidade, etc. Podemos começar conosco, pedindo essa nota fiscal. Faz sentido. A partir daí, cobrar o executivo, cobrar quem está legislando é uma outra função nossa, mas a gente está fazendo a nossa parte. E por que um pilar? Não é simplesmente só pedir o cupom fiscal. Esse, então, é uma conscientização. A gente tem até programas dentro da Fazenda de conscientização que começam nas universidades, nas escolas públicas, etc., de entender o imposto é um tributo, ele é importante para a sociedade como um todo. Por que um pilar? Quando você fala para um cidadão que peça o seu cupom fiscal, nesse momento você está dando poder de fiscal para ele. Então, a gente está empoderando o cidadão. Então, ele vai lá na ponta e pede, está tomando uma cerveja, olha, eu quero meu cupom fiscal. E a gente retribui para ele algo. Parte desse imposto recolhido no estabelecimento a gente devolve. E também devolve sorteios todo mês. Então é uma forma de você retribuir para esse cidadão o que ele está fazendo no lugar do Estado, que seja pedir o cupom. A partir do momento, é importante quem está ouvindo a gente, o caminhoneiro, que quando ele pede o cupom, fica muito mais fácil o Estado agir para cobrar aquele imposto. Faz sentido. Por quê? Primeiramente que o cupom fiscal, quando emitido, é uma declaração de débito. E essas informações vão para a Secretaria da Fazenda. Quando ele não pede o cupom, significa que a gente tem mais dificuldade, não é impossível, mais dificuldade de cobrar esse imposto. Até porque pelas dimensões do Estado, né? Exatamente. 645 municípios, deve ter milhares de estabelecimentos comerciais. 1.100.000 estabelecimentos comerciais cadastrados no nosso programa. Realmente é muita coisa. Ô Carlos, nós vamos falar didaticamente sobre todas essas partes que compõem o programa. Mas eu queria abrir efetivamente o programa te perguntando o seguinte, existe uma lenda urbana, né, que não se sabe aonde começou, de que o programa foi criado para fiscalizar quem pede a nota fiscal, né?
Então, se eu ponho o meu CPF aqui, ponho lá, ponho acolá, ponho não sei aonde, o Estado, não sei quem, a mãe de Iná, tal, vai saber quanto eu gasto e aí vai fazer uma conta e vai saber qual é o imposto que eu tenho que pagar. Isso é verdade? Bom, talvez a gente vá, nessa conversa aqui, ter várias das perguntas que são mais feitas. Essa é uma delas, que é uma pergunta recorrente, eu imagino. Efetivamente. Bom, o programa em 2007 começou como um programa de cidadania fiscal. Qual o objetivo? Pelo que você falou, é de fato um programa de cidadania. É um programa de cidadania fiscal. A gente foi pioneiro e hoje são 17 estados que têm programas similares ao nosso. Tá? Cada um com suas características, etc., mas similares ao nosso, ou seja, você empodera o cidadão. Esse programa, a gente é a Secretaria de Fazenda, a gente fala em arrecadação. O programa começou com o objetivo de aumentar a arrecadação, porque a partir do momento que os cupons são emitidos, você tem mais condições de fazer a fiscalização, os pagamentos, etc., etc. Bom, todos nos perguntam, a partir desse momento que você coloca o seu CPF na nota, existe algum convênio, alguma parceria entre a Secretaria da Fazenda de São Paulo e a Receita Federal para poder dividir essas informações e poder fiscalizar a pessoa, o consumidor que está pedindo o cupom? Eu te informo, não tem essa parceria. Quer dizer, eu coordeno esse programa, dia a dia a gente tem demandas as mais diversas possíveis e a gente não tem essa parceria. Então, o caminhoneiro que está nos escutando pode acreditar, não teria por que ser diferente, a gente informar, não existe essa parceria. Essa parceria é boa para o caminhoneiro, é boa para o cidadão pedir esse cupom porque ele vai ser beneficiado, não é ao contrário. E até digo mais, hoje, nos anos que a gente está, esse dito Big Brother, que todo mundo sabe tudo o que está acontecendo, ele é real, é no mundo isso. Às vezes a gente sair da Secretaria de Fazenda para chegar aqui, deve ter sido filmado em 50 vezes, no pedágio. A própria localização do celular te mostra onde tudo. você está. Né? Então, se o caminhoneiro passa numa praça de pedágio, se ele tem um cartão de débito, tem um cartão de crédito, tem conta em banco, então... Quando é necessário fazer esse mapeamento para uma investigação, etc., as informações normalmente estão disponíveis, independente dele colocar ou não. Ele pode acreditar, a gente está aqui, não é para fazer uma propaganda do programa, mas para tirar alguns mitos. Então, essa parceria não tem, essa parceria é boa para o cidadão, e principalmente para o caminhoneiro, que devolve para ele, por exemplo, estradas, um pedágio, segurança maior, etc., etc. Agora, quais os produtos, você que coordena o programa, quais os produtos que é interessante para o consumidor, para o caminhoneiro, né, ceder o seu CPF, pedir a nota fiscal e ceder o seu CPF? Quais os produtos? Existe o melhor produto, o produto médio? Existe? Não. Bom, essa é outra das perguntas que são mais feitas, então mostra que o Cláudio estava extremamente preparado para essa nossa conversa. A gente tem uma produção boa aqui. O pessoal ganha bem aqui. É fato. Veja bem, todos os produtos. Quando a gente fala em cidadania fiscal, são todos os produtos. Desde aquela cerveja no fim de semana, ou aquele almoço no pedágio, na estrada que ele está fazendo. Mas a bebida alcoólica não dá o retorno Porque quando você coloca o CPF nesse programa, acho que faltou eu perguntar e a gente esclarecer isso, um dos benefícios é que ao longo de 6 meses, né, parte do imposto que eu paguei, eu tenho de volta. Exato. É isso. É isso. A cerveja não dá o imposto de volta. E outro produto que não dá é combustível. Mesmo assim, vale a pena pedir a nota e dar o CPF? Sim. Então, você já falou uma outra lenda urbana, que é a parte das bebidas alcoólicas. É uma lenda. Dá também. Mas como? Dá também? Também dá. É outra lenda. Porque você imagina, Cláudio, a gente fazer um programa de cidadania fiscal que visa aumentar a arrecadação, e principalmente a cidadania fiscal, né, da população, e cortar a bebida alcoólica. Que é um dos principais produtos consumidos. Né? Então, mas assim, veja bem, não faria o menor sentido, porque então o governo estaria sendo incentivando um produto, não incentivando o outro, então tem um viés. Não pensei por esse lado. E tem mais. Essa devolução do imposto que você comentou, ou seja, cada estabelecimento comercial recolhe um determinado imposto e a gente devolve para a população parte dele. Eu vou te dar um número, ordem de grandeza. Tá? A gente, por semestre, já que a gente devolve por semestre, já tem uma notícia boa, a partir de novembro a gente vai devolver todo mês e não mais semestral.
Então, a partir de novembro de 2018. 18 agora, a gente vai devolver todo mês. Então a gente está fazendo o desenvolvimento disso, é todo mês. Mas o que acontece? A gente, hoje, semestralmente, a gente computa e a gente faz um processamento de mais de 1 bilhão de cupons fiscais. 1 bilhão de cupons fiscais. Isso não é valor, isso é número de cupons. Quantidade de cupons. A gente, 1 bilhão de cupons fiscais. Você imagina que aproximadamente 30% do banco de dados da Secretaria da Fazenda de São Paulo, que é a maior secretaria do Estado, etc., é do Programa Nota Fiscal Paulista, porque é muita informação. Hoje, a gente também tem uma estatística que uma média de cada cupom fiscal, em média, tem 7 itens. Você imagina se a gente fosse olhar cada item do cupom, o cara fez uma compra no supermercado para eliminar a bebida alcoólica. Então, o cara está fazendo lá, ele está comprando 80 itens numa compra de mês e um dos itens lá é uma cerveja. Como a gente vai processar? E como é que está escrito cerveja? CRV, CJ. Quer dizer, a gente teria que ter... Às vezes só o número. Às vezes só o número, um código interno lá do... Então, é outra lenda. Quer dizer, você comprou a bebida alcoólica, você vai lá no supermercado e compra 30 caixas de cerveja, vai ter o retorno do imposto. E por que eu te disse, Cláudio, que vale a pena para todos os produtos? Por quê? Primeiro, aquele viés de cidadania. Cada produto precisa, é na soma que o Estado também recebe. E segundo, a cada R$100, independente do valor que você recebe de volta do crédito do ICMS, você tem um bilhete para um sorteio mensal de um total de 5,7 milhões de reais todo mês. Um prêmio de 1 milhão, 4 prêmios de 500 mil e um total de 600 prêmios. É realmente significativo isso. Carlos, só um momento. Vamos para um comercial. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje temos a honra de entrevistar Carlos Ruggieri, coordenador do programa Nota Fiscal Paulista da Secretaria Estadual da Fazenda. Nós estamos falando de 3 situações distintas. A primeira, que é a mais importante na minha opinião, é a cidadania fiscal. Exatamente, esse é o ponto básico. Até porque, para eu cobrar, eu tenho que fazer minha parte. Isso. Até aí eu entendi, concordo, está tudo certo. A segunda é, eu tenho um crédito do imposto que eu paguei naqueles produtos, eu tenho um crédito que hoje é depois de 6 meses, mas a partir de novembro, segundo você, vai ser de mês a mês. Isso. O fechamento de mês a mês. E ainda eu tenho mensalmente um sorteio, o programa tem mensalmente um sorteio de 5 milhões e 700 mil. Para a população, dividido em 600 prêmios, sendo um prêmio de 1 milhão, 4 prêmios de 500 mil, total 5, e tem uma grade de prêmios que chega a 600 prêmios, o menor de R$1.000. Sei lá, acho que são 1.000 prêmios de R$1.000, assim por diante. Todo mês a Secretaria da Fazenda sorteia 600 pessoas. 600 pessoas diferentes. Diferentes, né? Porque, como aquela história da bolinha, ele já foi sorteado, não está mais lá dentro do sorteio, e totaliza 5,7 milhões. Eu vou ter uma conversa séria com o meu anjo da guarda hoje à noite. Conversa com ele. Porque nós estamos falando de um programa que começou em 2007. Tudo bem que pode ser que tenha pessoas que se repetiram aí, que o anjo da guarda ajudou mais. Com certeza. Pode ser. O meu anjo da guarda até agora não fez por onde. O que significa que está mais perto, certo? Sempre assim, né? E eu exerço a cidadania fiscal. Sim. Eu exerço. Eu só não exercia, e vou passar a exercer, com bebida alcoólica, que tinha essa informação de que não dá. Eu também nunca questionei o porquê, mas você tem razão. Sim, não dá para fazer isso. Não tem sentido. Não, e outra coisa, o governo vai falar, não quero beber, não é? Estado não quero nota, eu não quero que a indústria de bebidas me dê crédito. Comprove. Não faz sentido, você tem razão. E a outra é posto de combustível. Sim. Então, quer dizer, o posto de combustível não dá mesmo o crédito. Salvo, às vezes acontece, para você entender, que assim, internamente a gente coloca lá que o tipo de porcentagem que é devolvido depende da atividade. Sim. Atividade, por exemplo, posto de gasolina. Sim. Às vezes,
O posto de gasolina é o mesmo CNPJ da loja de conveniência, e a loja dá. Então, eventualmente, você pode carregar lá, mas isso é um detalhe do detalhe. Pus lá R$1.000 de diesel, tá? E você recebeu um crédito de volta. Não é por causa do diesel, mas foi da loja de conveniência que não foi você que consumiu. Porque o CNPJ é o mesmo, e teve lá Guaraná, teve pão de queijo, etc. Então isso pode acontecer. Mas é assim, aí vai vir 1 centavo. Mas ainda que não tenha o crédito... A cada 100 um bilhete. A cada R$100 eu tenho a participação. Se o cara colocou R$1.000 de diesel, que eu sei que é possível, né? Caminhoneiro, R$1.000 de diesel Acho que é dia a dia, né? É uma viagem. É uma viagem sua e olha lá, se não for mais. Você já pode concorrer a 10 sorteios. Ter 10 bilhetes para aquele sorteio daquele mês. Para concorrer no sorteio com 10 bilhetes. 10 bilhetes. E tem mais um detalhe. A gente fez um trabalho lá estatístico que esse prêmio, a chance estatística de ganhar os prêmios da Nota Paulista, é muito maior que, por exemplo, a Mega Sena. E às vezes o cara fica lá na Mega Sena, que para mim aquilo estatisticamente é impossível realmente, que divide pelo país inteiro, 6 números, etc., e a gente tem casos de sucesso, assim, de todos os perfis da população, porque tem mais um detalhe que acho que vale a pena também esclarecer. Num momento atrás, a questão de 2 anos atrás, aproximadamente, a gente devolvia, em termos de número de bilhetes, proporcional ao valor daquela compra. Então, estava acontecendo de, por exemplo, quem comprava um carro novo naquele mês, então comprava lá um carro de R$50 mil, divide por 100, o cara ia ter 500 bilhetes para aquele sorteio. Então, havia uma tendência de quem tem mais poder aquisitivo tem mais chance de ganhar. A gente cortou isso. Então, a gente colocou que, no máximo, você consegue numa compra equivalente a R$1.000. O que significa isso? Você pode comprar um carro de R$1 milhão e você vai receber 10 bilhetes. Então, isso acabou diluindo e a gente tem casos tornou assim, mais democrático. Porque o ICMS já é muito injusto, que todo mundo paga o mesmo, né? Que a gente chama internamente de um imposto regressivo. E se o sorteio também for regressivo, então aí perde mais a credibilidade ainda. Então, ao contrário, você compra lá, volta a falar com o caminhoneiro, você vai abastecer, tanto como pessoa física, não no trabalho lá, R$100 de álcool, ou vai por R$1.000, R$2.000 de diesel, pede o cupom, porque você não vai ter uma devolução de imposto quase que nenhuma, ou vou dizer zero, porque o posto de gasolina, a gente recolhe o imposto lá na refinaria. Sim. Isso é uma forma da fiscalização, mas a cada R$100 vale um bilhete. Então veja, caminhoneiro, você tem alimentação, pedágio? Não. Pedágio não? Não, porque pedágio é uma prestação de serviço, e a gente está falando Estado e ICMS. Ok. Então consumo de bens. Então você tem alimentação, você tem compra de pneus, você tem abastecimento, compra de peças, prestação de serviço de manutenção do veículo também não? Não, só a peça. Só a peça. Tá, que é ICMS, não exatamente. É o ISS. ISS, exatamente. E o pedágio é ISS. ISS daquela cidade. Entendi. Claro que existem cidades ao longo do estado de São Paulo, ao longo do Brasil, que também têm seus programas de cidadania. Então, a cidade de São Paulo tem um programa cidadão também. Então, vai lá. O município de São Paulo. Então, por exemplo, lá, cortar o cabelo, a mulher vai fazer a unha, etc, etc, também pede, porque também é cidadania fiscal e, ao mesmo tempo, está concorrendo aos prêmios do município. Então, aí, no caso, é ISS. Aí, no caso, é ISS. Carlos, mais um momento. Vamos para mais um comercial. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje temos a honra de entrevistar Carlos Ruggieri, coordenador do programa Nota Fiscal Paulista da Secretaria Estadual da Fazenda. Ô Carlos, também vemos algumas urnas em estabelecimentos comerciais onde
onde o consumidor pode depositar ali as notas fiscais que são doadas para as entidades. Como isso funciona? Bom, Cláudio, eu teria aqui umas 30 horas para conversar com você tem sobre a 3 história, minutos. Sobre as urnas, sobre as entidades. Então, vou tentar resumir. As entidades assistenciais entraram no programa depois dele ter começado, entraram lá em 2008, através de um projeto de um deputado, etc., etc., e as entidades começaram a participar também. A história das urnas foram criadas por elas. Por quê? Cada cupom fiscal sem CPF vale dinheiro, certo? Então, o que as entidades ao longo dos últimos 10 anos, o que as entidades se organizaram? Falam, vou pôr urnas, dentro dessas urnas você coloca aquele cupom sem CPF, vem uma pessoa da entidade, recolhe aquelas urnas, cadastra, a gente chama internamente isso de cadastro, em nome daquela entidade. Então, efetivamente, você está fazendo bem quando você coloca aquele cupom nas urnas. Isso é fato. Tá? Infelizmente, onde tem dinheiro... Tem possibilidades. Tem possibilidades, né? Isso é fato. É. E aí, falando o que acontece. Infelizmente, com o problema das urnas, a gente, em diversas auditorias, a gente descobriu inúmeros problemas, fraudes, etc., etc. Até sequestro relâmpago de urna pedindo resgate para a entidade da urna. Roubo das urnas, pessoas fazendo parcerias com o estabelecimento comercial para pôr a urna lá, mas guardar só para eles. Enfim, lá dentro da secretaria a gente enxuga gelo. A gente tem as auditorias, mas é enxugar gelo. O ano passado a gente mudou isso. Então as urnas estão aí, é uma fase de transição, então elas continuam até o final do ano, mas hoje a gente tem uma nova sistemática de doação que você faz ou pelo celular. Você entra no aplicativo Nota Paulista, a gente tem mais de 1.200.000 downloads desse aplicativo, escolhe uma entidade parceira. Que é previamente cadastrada. Previamente cadastrada, hoje são mais de 4.000 no estado. De entidades? De entidades que participam do programa. E aí você, cada vez que você pedir o CPF na nota, numa compra, nisso que a gente está falando, é cidadania fiscal, além dessa cidadania fiscal, você está ajudando uma entidade. Por quê? Os créditos vão para essa entidade. A entidade também, a cada R$100, ganha um bilhete e você, com os mesmos R$100, a cada R$100, também ganha um bilhete. Mesmo que você não tenha colocado o CPF lá? Então, quando você fizer essa opção por uma entidade parceira, no nosso sistema da Nota Paulista ou no aplicativo, só quando você puser o CPF. Se você não puser o CPF, a gente não sabe quem é você. Então, não dá para fazer isso. Então, hoje, para dar um resumo, mas vale a pena a gente pegar nesse ponto. Mas ficou melhor. Ficou melhor. Ficou melhor porque fechou o ralo. Sim. Ou possibilidades. Possibilidades dos problemas. Né? Fechou as possibilidades de problema. O dinheiro que retornaria para o consumidor continua sendo uma doação para a entidade que ele escolher. Exatamente. E ainda, além dele colocar, como ele tem que colocar o CPF dele para poder acessar o app, ele ganha os cupons. Exatamente. Ficou melhor. Isso ficou bacana. Ficou legal. E mais, Cláudio, só para você ter um número, os últimos levantamentos que a gente fez mostram que cada cidadão, o caminhoneiro talvez muito mais, porque ele tem um consumo maior, né? Mas vamos dizer um cidadão comum, ele tem o potencial de passar para a entidade que ele escolheu R$4.000 por ano. Você veja o potencial sem pôr a mão no bolso. E R$4.000 pode ser muito significativo para uma entidade assistencial. Você imagina que se a entidade tiver 100 parceiros, né, 100 pessoas, ela pode ganhar R$400.000 a mais. Então, vale a pena, é um trabalho que, inclusive dentro do governo, a gente acredita que às vezes, ou eu vou dizer até que a maioria das vezes, as entidades do terceiro setor fazem um trabalho melhor que o governo, porque elas não têm toda aquela parte de gestão, controles que um governo precisa ter. Então, existem números aí que se fala que a cada R$1 para a entidade valeria 3 ou 4 que o governo para aplicar da mesma forma. Então, o governo entende isso, ele faz até um incentivo, e eu acho que é bacana. Você faz o bem, você está praticando cidadania fiscal e está concorrendo a muitos prêmios. Então, eu vou voltar a essa questão dos prêmios, Carlos. Por que eu vou voltar? Porque há um veso no nosso país da desconfiança. É uma coisa lamentável, mas enfim, é o motorista do carro do lado que desconfia do outro, do de trás, enfim, é uma desconfiança e principalmente nos últimos tempos, né, que nós estamos vivendo aqui no país, essa desconfiança acabou
alarmando. Essa questão dos sorteios, eu já ouvi algumas pessoas falando, isso não acontece nada, eles pegam lá meia dúzia de gente que eles conhecem e fazem o sorteio entre eles e tal. Existe seriedade nesse sorteio? Existe uma empresa que audita isso? Como que funciona? Como que o caminhoneiro que está nos assistindo vai ficar tranquilo que, de fato, ele pode vir a ser sorteado? Sim. Cláudio, isso eu acho que é um ponto super importante que você está citando, principalmente no momento que a gente está passando, né? Então, dentro da Fazenda, dentro da nossa equipe lá da Nota Paulista, a gente sempre tem o seguinte discurso: independente do que o país está passando, e a gente às vezes tem aquele complexo que dos outros é sempre melhor, etc., a gente está trabalhando forte de fazer a nossa parte. Tá? Então, eu volto a falar, o cidadão que adora reclamar, a gente tem esse viés, etc., se ele não faz nem a sua parte, que seja pedir o cupom fiscal, o que você pode exigir da outra parte? Faz sentido. E do nosso lado, eu posso te afirmar, eu estou à frente desse programa há quase 3 anos, tá? Uma extrema seriedade nesse sorteio. Então a gente tem, sim, a gente publica os bilhetes, o cidadão pode entrar no nosso site ou através do aplicativo, ver quantos bilhetes ele está concorrendo naquele mês. É publicado um diário oficial, que a gente chama, tecnicamente falando, de hashcode, ou seja, quando você gerou os bilhetes, você trava aquilo, ninguém pode mexer. Tem uma auditoria independente que a gente contrata todo ano para acompanhar o sorteio, o software do sorteio, esse sorteio eletrônico, não é um sorteio com bolinhas, etc., é um sorteio eletrônico, mas é auditado, com software internacional auditado, é muito sério, e a gente tem acompanhado ao longo desse tempo histórias muito bacanas. Tá? Mas eu posso ir nesse sorteio? Pode. Então a gente... Eu posso ir? Qualquer cidadão está livre para ir, é na Secretaria da Fazenda, Rangel Pestana 300, você tem que só acompanhar as datas e dias, todo mês tem a data e horário que é feito isso. E isso eu pego onde? Num site? Tem um Pode, site? Nos nossos sites, no portal da Nota Paulista isso tem, isso vale a pena. Se eu entrar no Google lá e jogar portal da Nota Paulista, vai achar. Vai achar. Ou você entra na Secretaria da Fazenda, entra lá, Nota Fiscal Paulista. Qual que é o site? É www.fazenda.sp.gov.br. Exatamente. E o da Nota Paulista é nfp.fazenda.sp.gov.br. NFP, Nota Fiscal Paulista. Exatamente. .sp.gov.br. Tá. Então, é muito transparente. A gente tem histórias muito bacanas de pessoas que a gente tem que ligar. Até eu peço uma outra ação, também da nossa parte, que a gente tem que fazer, deixa atualizado o cadastro, porque às vezes a gente é sorteado, veja bem, a seriedade é tão grande, porque a gente poderia sortear o valor e deixar lá na conta corrente, porque quando você participa do programa, você tem uma conta corrente dentro da Fazenda, e depois de um tempo expira. Para você ter ideia, a nossa expiração é 5 anos. Então, o cara ganhar um prêmio, vai ficar durante 5 anos. Sorteios da Caixa Econômica, tipo loteria, são 90 dias. Passou 90 dias, 91, foi mal. A gente deixa lá 5 anos. Se tivesse alguma intenção, a gente deixava 15 dias e morreu. E tem histórias muito bacanas, porque você vai ligar para a pessoa e acha que é trote. Mas vocês ligam? Ligamos para a Secretaria da Fazenda. Então, peraí. São 600 sorteios mês. 600 prêmios por mês. 600 prêmios? É. Mas não são 600 sorteios? Na verdade, são 600 pessoas diferentes que ganham. Isso. 600 prêmios que eu digo. Tem um prêmio de 1 milhão, 4 de 500 mil, etc. Então são... um sorteio que dá 600 ganhadores. Tá. Então são 600 pessoas diferentes. Exatamente. A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo tem uma pessoa que liga todo mês para 600 pessoas? Não para 600. A gente tem na legislação que a gente liga para quem ganha, se não me engano, eu posso estar enganado aí, mas para quem ganha acima de 100 mil. Tá? Mas quando você entra no seu conta corrente, é lançado lá o crédito. Digamos que sejam 20 pessoas, 20 prêmios acima de 100 mil. Por exemplo, eu não tenho realmente a grade, mas depois a gente passa. Só um exemplo. A secretaria vai ligar para 20 pessoas. Todo mês ela vai ligar para 20 pessoas para avisar, fulano, você ganhou. Você tem um caso desse para contar para gente? Temos vários casos interessantes. Então, o cara ri da sua cara, desculpa. Obviamente. Que ri, é isso mesmo? Você imagina que dentro, de novo... Num país onde te ligam de dentro do presídio para falar, eu estou com a sua filha... Exatamente. Você liga para falar de um prêmio de 1 milhão? Mas a gente liga. Liga? Liga. Não exige nada que vá ser pago antes para isso, podem ficar sossegados. O que a gente faz é o seguinte, a gente quer localizar a pessoa, primeiro, porque todo mês há um evento junto ao governador, junto ao Palácio dos Bandeirantes, para a entrega dos 3 ou 4 principais prêmios. É verdade, eu acompanho. Então isso é bacana. Então o prêmio de 1 milhão, o prêmio de 500 mil e o prêmio para as entidades. Tá? Então isso também é bacana.
Segundo, a única coisa que a gente fala para a pessoa, além de identificar, é o seguinte: entra no site com seu usuário e senha e veja lá na parte de sorteio se você foi premiado ou não. Ninguém vai falar o seguinte: ó, você foi, deposite alguma coisa, volte, nada presta disso. atenção, isso é importante. A secretaria liga para quem ganha, mas não pede absolutamente nada antecipado e nem depois. A orientação, segundo o Carlos, é que você entre no site da Nota Fiscal Paulista, veja na sua conta se você foi sorteado. Exatamente. É isso. Exatamente. Então, se alguém te ligar dizendo que você ganhou um prêmio de X ou Y, mas que você precisa depositar 10, 20, 30, ou seja lá a quantia que for, sim, trote. Exatamente. É isso. Então, a gente pede para entrar, a partir do momento que você entrou, se o prêmio é grande, a gente vai fazer esse evento, se o prêmio for menor, de 50 mil, que não for entregue, depois de 7 ou 10 dias vai estar lá na sua conta corrente e você faz o resgate. Bom, chegamos ao final de mais um programa do Transportador para quem abastece o país, agradecendo a presença aqui do Carlos Eduardo Pasquini Ruggieri, que é auditor fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda, aonde coordena o programa Nota Fiscal Paulista, e deixamos espaço aberto para que ele possa fazer as considerações finais. Carlos, por favor. Legal, Cláudio. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. É uma forma da gente divulgar um programa de governo, um programa sério. Eu atesto isso para você, a gente tem feito um trabalho bastante dedicado e principalmente para quem está nos assistindo, para o caminhoneiro, pratique a sua cidadania fiscal. Acho que a gente só vai mudar o país, as coisas que a gente quer que sejam melhor, praticando a nossa parte. Praticar a cidadania fiscal, eu acho que é o primeiro passo, depois cobrar dos governantes, cobrar dos legisladores, mas a nossa parte a gente tem que fazer. Do lado da Fazenda, a gente está tentando fazer o melhor, incentivar, fazer quando tem reclamação de um cupom que não foi emitido, a gente faz auditorias, faz as multas, enfim, a gente está trabalhando para um país melhor, que é o que a gente quer. E é isso aí, caminhoneiro. Agora está na sua mão pedir a nota fiscal. Além de você exercer a sua cidadania fiscal, você ainda pode concorrer a um prêmio de 1 milhão ou prêmios menores, afinal são 5 milhões e 700 mil reais sorteados todos os meses, mas com certeza você vai ter de volta um crédito, parte do imposto que você ganhou, creditado na sua conta depois de 6 meses. E segundo o Carlos, a partir de novembro, mensalmente. Então vale a pena você se inscrever. Você precisa se inscrever lá no site da Fazenda ou da Nota Fiscal eletrônica e começar a pedir o CPF na nota. Muito obrigado pela sua audiência, que para a gente é sempre sinal de prestígio, e contamos com você na próxima terça-feira. Até lá. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.